grátis, de graça, de grátis, 0800, na faixa, como tu quiser chamar, eu vou te mostrar ferramentas de inteligência artificial hoje que são de graça. Principalmente uma ferramenta do Google que se chama Notebook LM. Notebook LM. Uma ferramenta de produtividade fantástica que vocês não vão acreditar o que ela é capaz de fazer. Fica aqui que depois da vinheta eu te mostro como ela funciona e mais algumas que são totalmente de graça. Tu continua digitando tudo que tu precisa com os dedos? Existe uma maneira muito mais simples de fazer e de graça. E ele se chama Whisperflow. O link está aí na descrição para vocês clicarem, fazer o download e instalar no Windows. Como é que ele funciona? Ele funciona em qualquer ferramenta que tu tenha que digitar. No Word, na internet, qualquer lugar que tu tenha que digitar alguma coisa, tu pode simplesmente falar para ele e ele vai digitar para ti. Eu te garanto que ele vai digitar mais rápido do que tu consegue digitar. Ok? Ele tem 14 dias de graça, ilimitado, e depois disso ele te dá até 2.000 palavras por semana de graça. Ou tu paga o plano pago, que custa, se eu não me engano, $12. $12 por mês. Vamos ver ele em ação, como é que ele funciona. Para ele funcionar, quando tu instalar, tu vai ver, ele vai te explicar que tu tem que segurar as duas teclas, o Ctrl e a tecla do Windows juntas, e aí ele vai abrir para te falar e ele digitar para ti. Então, dele a gente vai pular para a segunda ferramenta que eu quero mostrar para vocês, que é o Comet. O Comet é esse cara aqui, ó. O Comet, ele é um navegador da Perplexity. Quem conhece a Perplexity, sabe que a Perplexity para muitos é um Google melhorado. Tá? Eu uso muito pouco, mas o navegador deles eu estou usando muito por causa desse cara aqui principalmente. É um assistente. Por exemplo, se tu está usando o Chrome ou qualquer outro navegador e tu quer sumarizar, sintetizar um artigo, uma página da internet, tentar entender melhor, normalmente a gente copia, vai no ChatGPT, cola no ChatGPT, pede pro ChatGPT resumir, te explicar, seja o que for. Aqui a gente não precisa fazer isso. Por quê? Eu abri aqui, ó, umas páginas da Wikipedia e aí eu vou usar o Whisperflow para digitar. Eu não vou digitar. E vou falar para ele assim, matéria escura. Então tá aí, um artigo falando sobre matéria escura. Matéria escura é um tema, um tópico bem complicado, envolvendo física, mistérios do universo e seja o que for. E aqui nesse outro eu vou digitar com o Whisperflow também teoria da relatividade. Teoria da relatividade de Einstein. Então tá aí, ó, um artigo falando, né, um pouco sobre a teoria da relatividade. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no meu assistente e eu vou dizer para ele o que eu quero usando o Whisperflow de novo. Analise as duas abas abertas e encontre pontos de convergência nos dois artigos e resuma os dois explicando de uma forma didática que até uma criança de 10 anos de idade entenda. Então tá ali, ó. Ele escreveu exatamente o que eu falei, ó. Analisa as duas abas abertas, encontra os pontos de convergência, blá, 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 blá. Criança de 10 anos de idade entenda. Então vamos lá. Mandei ele e aí ele vai começar a pensar, ó. Aqui ele está nos dizendo o que ele está fazendo. Ó. Deixa eu abrir aqui que ele fecha, ó. Ele analisou as duas abas que estão abertas e aí ele nos dá um resumo aqui. Os dois artigos falam de coisas diferentes, mas ligados por um mesmo tema. Entender como o universo funciona.
usando gravidade, espaço, tempo e coisas invisíveis que não enxergamos diretamente. Então aí aqui ele vai explicar, né, de uma forma mais simples para que eu consiga entender e não seja tanto essa teoria tão pesada que é esses dois tópicos. Para que isso funciona? Isso funciona para quando tu não tem tempo. Eu não tenho tempo de ler um artigo de 200 páginas, de 100 páginas, de 50 páginas, de 10 páginas. Eu não tenho tempo para ler aquela página da internet lá que alguém me passou com uma reportagem. Eu quero resumir. Tu abre a página e manda o assistente. Resume para mim. Tá? E desse aqui... Agora a gente vai pular na outra ferramenta que eu falei para vocês no início, que é o Notebook LM. O Notebook LM é fantástico e eu tô meio obcecado por ele. Eu tenho usado ele muito. O Notebook LM é esse cara aqui, ó. Eu tô logado aqui na minha conta pessoal do Google, eu não tô na minha conta de trabalho, que é a conta que eu tenho paga, então eu tenho todas as ferramentas que o Notebook LM pode oferecer, mas o que ele faz? Tu pega arquivos ou texto ou um arquivo de PDF ou uma página da internet e tu cria esse notebook aqui, ó, Create New Notebook, e ele vai se tornar um expert naquele tema e só naquele tema, em mais nada. Ou seja, ele vai ser um chat GPT. Estou usando o chat GPT como exemplo porque é a inteligência artificial que a maior parte das pessoas usam, ou um Gemini, seja o que for. Ele se torna um especialista só naquele tema, baseado naquela informação que tu deu para ele. Ou seja, tu tem um PDF e tu precisa analisar ele, tu precisa entender. Ele vai fazer mais ou menos a mesma coisa que o nosso assistente ali estava fazendo para nós, só que o Notebook LM ele tem outras funcionalidades muito mais interessantes. Eu vou clicar aqui para criar um novo notebook. Aí ele vai entrar aqui e aí ele vai nos perguntar, ó, o texto, né? Ou a gente pode upload files, né? Um arquivo de PDF com um artigo, com alguma coisa, a gente pode botar websites, a gente pode pegar um arquivo do Google Drive ou simplesmente o texto. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai botar websites. Então eu vou pegar esses dois links aqui, eu vou copiar e eu vou colocar os dois aqui. Teoria da relatividade. Ele vai analisar essas duas páginas, tá aqui os meus dois sources, né? Ele vai analisar as duas e aí ele vai aqui ele já escreve, né? Te dá um resumo. Vê que ele botou esse resumo em inglês. Então a gente vai trocar para português. Eu não quero que seja em inglês. Output Language. A gente vai botar aqui, ele está no padrão. Eu vou mudar aqui, no nosso caso, eu uso em inglês porque, como a maior parte de vocês que já clicaram no botão de inscrever, e a propósito, se tu tá assistindo, e eu sei que tu tá assistindo, e tu não te inscreveu, clica no botão de inscrever, não custa nada, é de graça, eu não cobro nenhum centavo para te clicar aí. Pode clicar, te inscreve no meu canal para te receber aí os vídeos que eu posto, ok? Voltando, para quem me conhece sabe que eu moro nos Estados Unidos, então a maior parte das ferramentas e os sites, as coisas que eu uso no meu dia a dia são em inglês, então normalmente está em inglês, mas aqui eu vou mudar para o português. Vou salvar. Tá aí o resultado em português. As fontes exploram pilares fundamentais da cosmologia e da física moderna, detalhando a natureza da matéria escura e os princípios da teoria da relatividade. Aí aqui ele explica um pouquinho mais, né, dá um resuminho. Tá? Aqui embaixo, agora o que acontece? Ele se tornou um especialista nesses dois tópicos com as informações daqueles dois arquivos.
Tá? Não é que ele se tornou um especialista e ele sabe tudo além daquele artigo. Aqueles artigos eles são razoavelmente curtos falando sobre esses tópicos. Então, dentro daqueles 2 arquivos, ele virou um expert. Então, a gente pode perguntar qualquer coisa. Aqui ele já dá umas sugestões, né? De que maneira a relatividade alterou nossa percepção sobre o tempo e espaço. Quais são as principais diferenças teóricas entre a matéria escura, fria, morna e quente? Eu vou fazer uma pergunta mais simples e mais parecida com o que a gente fez no nosso assistente lá do Comment. Tá? Vou usar o Whisperflow. Encontre pontos de convergência nos 2 arquivos que falam sobre física moderna. Então ele escreveu exatamente o que eu falei. E aí ele vai analisar os 2 arquivos e vai encontrar os pontos de convergência, assim eu espero. Então tá aí, ó. Os 2 arquivos fornecidos tratam de pilares fundamentais da física moderna e da cosmologia, apresentando diversos pontos de convergência, desde figuras históricas que fundamentaram as teorias até os fenômenos físicos que buscam explicar a estrutura do universo. Ó. Número 1. O papel central de Albert Einstein e de outros cientistas. A gravitação como elo de ligação. Ondas gravitacionais. Cosmologia e estrutura do universo. Buracos negros. Experimentos de tecnologia de ponta. Então, esses tópicos aí, ele explica um pouquinho de cada um deles, eles são mencionados nos 2 arquivos de alguma maneira, em algum momento. Tá? Ah, agora tu deve estar pensando, pô, mas é mais ou menos o que o outro assistente ali estava fazendo. É, mais ou menos. O assistente lá eu poderia ter pedido para ele. Né? A gente pediu para ele, encontra os pontos de convergência e explica de uma maneira que uma criança de 10 anos consegue entender. O que o Notebook LM é diferente? Essas ferramentas aqui, ó. Isso aqui torna ele completamente diferente. A gente pode criar um áudio overview, tá? Que é um resumo de áudio. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 2 tópicos, essas 2 páginas, e ele vai criar um áudio tipo um podcast, tá? 2 pessoas falando, conversando e explicando esses tópicos. Eu vou criar aqui para vocês vão ver, o negócio é fantástico. A gente pode criar um vídeo, né, de explicação. Um mind map, eu não sei exatamente como explicar isso em português. Eu vou fazer aqui para vocês verem também. Reports, flashcards. Flashcards é aqueles coisinhas, né? Tu escreve um tópico atrás, depois a explicação do outro lado. Se usa muito para estudar. Minha filha, por exemplo, usa isso muito. E eu tenho usado o Notebook LM para ajudar ela. Vou explicar também como que eu faço isso. Perguntas, um infográfico e um slide deck. Um slide deck seria uma apresentação de slides, né? Um PowerPoint. Aqui eu criei já os 3 que eu quero usar como exemplo para vocês, tá? Os flashcards, o podcast, né? O áudio, aquela conversação falando sobre o assunto, e o Mindflow. Vou começar pelo Mindflow para vocês terem uma ideia, tá? Aí, ó. Física moderna, aí ele desmembra nos 3 tópicos daqueles nossos arquivos. Aí tu clica num dele, ele fala cada tópico da matéria escura, e aí dentro de cada um, mais especificamente o que se trata cada um. Antes que vocês me agradeçam, eu já digo de nada, principalmente os professores. Olha o tempo que eu economizei para vocês na preparação de uma aula, na preparação de uma apresentação, que vocês vão ter que fazer amanhã ou fazer na semana que vem, a aula sobre física moderna que vocês têm que dar lá na escola para os alunos de vocês. Em vez de vocês ficarem planejando essa aula, escrevendo lá por horas, né, planejando, ok, eu vou falar sobre física moderna, eu vou falar sobre matéria escura, e aí dentro da matéria escura eu vou falar tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e aí cada uma dessas coisas é isso.
entrega para a inteligência artificial artigos que falam sobre o assunto, como a gente fez aqui, e ele não vai fazer para ti, ele vai criar um flow, ele vai te mostrar o caminho que tu tem que ir para dar a tua aula. Perfeito, né? E o mais incrível, clica em cada um desses tópicos aqui, ele vai te resumir o que está lá no teu arquivo, no teu artigo. Em vez de tu ficar pensando, estudando, preparando essa aula, óbvio, tu tem que dominar esse assunto, tu tem que saber o que tu está falando. Mas em vez de tu ficar, não, eu vou falar essa parte aqui, eu vou falar essa parte aqui, eu vou falar essa parte aqui, ele já te dá os pedaços para te falar. Então ele te economiza um tempo na preparação dessa aula gigantesco, esse tempo, gigantesco, tá? E aí tu pode usar simplesmente esse flow aqui, ó. Tu pode até fazer uma apresentação de slides e botar lá no quadro, ó. E aí tu começa falando física moderna, aí tu vai desmembrar, tu vai lá fazer aquilo que tu sabe fazer, tu vai dar a tua aula, né? Aí tu vai entrar na matéria escura e tu vai falar matéria escura, teoria da relatividade, composição do universo. Aí tu vai falar, na matéria escura a gente tem essas características, a gente tem essas evidências, esses candidatos. E assim tu vai indo, tu tem o caminho para desmembrar a tua apresentação, a tua aula. Olha o tempo que tu economiza com essa ferramenta. O negócio é absurdo, absurdo. Vamos voltar aqui no estúdio agora. Isso aqui pode ser usado por professores e para qualquer tipo de pessoa assim, que vai fazer uma apresentação, por exemplo. Tá? Eu vejo usos nisso, por exemplo, um professor de física, um cara que é meio introvertido, não gosta de falar em público e tal. Isso aí já te dá o caminho para te chegar lá na tua apresentação, naquele seminário e sair falando, seguindo aqueles tópicos e botar lá para fora, né, para tua audiência, aquele assunto que tu realmente, né, domina e tu sabe tudo sobre aquilo. Os flashcards tá aqui, ó. Eu pedi para ele criar para mim, ele levou ali 1 minuto, mais ou menos, e ele criou. Tá aí, ó, deixa eu puxar aqui o meu OBS para cima para vocês verem, vou botar para cá, para esse lado. Ele criou para nós aqui 35 cards, 35, tá? Na cosmologia, o que é a matéria escura? Ver a resposta, né? See answer. Aí ele te dá a resposta aqui. Vai pro próximo, né? Ele só mostra a resposta se tu clicar aqui, né? Ver a resposta. Então, assim, como é que eu uso isso com a minha filha? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu pego os cadernos dela ou o livro que ela vai usar para estudar, porque ela tem um teste amanhã, semana que vem, tem as provas finais, e eu tiro fotos e eu entrego no ChatGPT, tá? Eu entrego no ChatGPT e digo pro ChatGPT, cria para mim um resumo desses tópicos e algumas perguntas para a Sofia estudar. Então, como vocês sabem, o ChatGPT ele tem memória, então ele já sabe que a Sofia é minha filha, ela tem 11 anos de idade, ela está na 6ª série, ela estuda no estado da Flórida, nos Estados Unidos, no condado de Broward, na cidade de Weston. Então, ele sabe, por exemplo, quais os testes o estado faz nesse estado, nesse condado, né? Os testes lá que, que são conduzidos não pela escola, mas pelo estado, para dar a nota da escola, para dar lá o GPA das crianças. Quem vive nos Estados Unidos sabe do que eu estou falando. Então ele já sabe o formato desses testes, então ele já faz isso mais ou menos no formato que ela precisa estudar. E aí eu pego isso e jogo aqui esses arquivos, né? Eu peço para ele me dar um PDF, eu jogo aqui no Notebook LM e peço para fazer os cards. Eu uso no AK na conta dela mesmo, porque eu já estou ensinando ela a usar esse flow, se aproveitar, digamos assim, né, da inteligência artificial para diminuir o tempo de preparação para ela poder estudar. Em vez dela ficar digitando e copiando e fazendo, ela gasta mais tempo aqui, ó, estudando.
tá? Então, assim, é produtividade, produtividade, produtividade. E aí a minha esposa, a gente senta com ela, a gente estuda um pouco com ela, a gente vê, realmente, tu tá dominando, tu tá bem, tu sabe a matéria, tá legal, beleza, não precisa mais estudar. Então, assim, o tempo que ela economizou, ela acaba usando em coisas que criança gosta de fazer. Ela vai brincar, ela vai desenhar, ela vai ver um seriado de TV, vai jogar Roblox, vai fazer outras coisas, entendeu? Então, assim, é produtividade, produtividade, produtividade. O último que eu vou mostrar para vocês é o tal do podcast, tá? Eu vou tocar para vocês escutarem, vocês não vão acreditar no que vocês estão escutando, tá? Eu cliquei em um botão. Ele tem todo esse conteúdo aqui que a gente adicionou. Eu cliquei num botão. Na verdade, mais de um botão. Cliquei nesse lapisinho aqui. Aí eu botei em português e eu disse que eu queria o padrão. Eu não queria o comprimento desse áudio curto. Eu queria padrão. Aí eu disse para ele que eu queria o deep dive, que é isso aqui, ó, uma conversação vívida entre dois apresentadores, né? Unpacking, né? Abrindo o tópico e conectando os tópicos, né, juntando os tópicos das nossas referências, juntando eles numa conversa bem vívida, descontraída. Aí tem o brief é um negócio, um resumão aqui, ó, pá, direto. O critique é uma pessoa falando sobre o assunto e criticando, né, um feedback construtivo para te ajudar e te ajudar a melhorar o material que tu colocou ali para ele. E o último é o debate entre duas pessoas discutindo o assunto, né? Colocando perspectivas, opiniões em cima daquele conteúdo. E aí eu cliquei aqui, ó, gerar, e levou de 5 a 10 minutos para ficar pronto, tá? Escutem só isso. E sim, eles encontram. Olá e bem-vindo! Vamos começar com a cena de um crime cósmico. Imagina que o universo é uma cidade, e nós, os detetives, acabamos de descobrir que 95% de tudo simplesmente sumiu. Exato. Toda a matéria que a gente conhece, de estrelas a planetas e nós mesmos, isso é menos de 5%. O resto é um mistério total. E é um caso que obriga a gente a ser humilde, né? A gente está investigando um mistério onde a principal evidência é a ausência. Não estamos procurando por algo, estamos tentando entender um vazio. Sim, eles encontram esses objetos, mas nem de perto na quantidade necessária. Para explicar os 27% do universo que faltam, a nossa galáxia teria que estar abarrotada desses objetos. Nossa! Seria uma coisa que desafia. Como é que esse manual ajuda a gente a encontrar o culpado? Ele nos dá a ferramenta de investigação mais poderosa que existe, as lentes gravitacionais. Se a matéria escura curva o espaço-tempo como a bola de boliche no lençol, Então tá aí, o negócio é fantástico, o resultado é fantástico. O mais impressionante é que não parece que eu criei isso com um clique, e foi literalmente isso, com toda essa informação que a gente colocou, que a gente gerou de 2 artigos da internet. Eu cliquei uma vez e ele criou esse podcast com 2 pessoas, com 2 vozes que eu não descrevi, eu não falei o que eu queria. Ele criou essa conversa envolvente, cativante, que prende a nossa atenção automaticamente, em questão de ali de 5 minutos. 5 a 10 minutos levou para gerar esse áudio. As outras 2 opções, os flashcards e aquele gráfico que a gente criou, foram segundos para criar. Então, assim, é um caminho vasto, vasto de possibilidades. Então, a gente, recapitulando, o Whisperflow, tu não precisa mais digitar se tu quiser. Simplesmente fala, economiza tempo. Eu falo mais rápido do que eu digito, né? Então é segundos aqui, segundos ali, vira 1 minuto, 1 minuto vira 5 minutos, vira 10, vira 15, vira 1 hora e eu economizei todo esse tempo no meu dia. O comment,
O Comet é um navegador com um assistente, em vez de ficar abrindo aba, fazendo pesquisas em lugares separados, abrindo novas janelas, tu vai pesquisando com ele mesmo e ele vai te dando a informação que tu precisa. E por último, o Notebook LM, para mim, depois de ChatGPT, Gemini, esses caras aí, é a ferramenta mais impressionante que eu já usei. Os usos dela são muitos, muito práticos para diferentes tipos de pessoas, tá? É para estudante, é para quem trabalha, é para empresas, não interessa qual é a área que tu trabalha, tá? Qualquer um pode pegar documentos, informação, jogar aí, pedir para resumir, pedir para fazer um vídeo, fazer um áudio, fazer um report, fazer os flashcards para estudar, fazer perguntas, fazer um quiz. É muita funcionalidade prática que vai te ajudar no teu dia a dia, me ajuda no meu dia a dia, eu uso praticamente todos os dias, eu economizo muito tempo. Se tu ficou aqui até o fim, clica no botão de inscrever, tá? Te inscreve aí no canal, porque eu sei que tu tá assistindo e tu não tá inscrito. 85%, 90% das pessoas que assistem os meus vídeos não estão inscritos no canal. Te inscreve, tu assistiu até o fim, te inscreve aí, deixa o teu joinha se tu gostou, obviamente, e até a próxima.